E aí, povo lindo, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo, sejam muito bem-vindos ao Marterário. E hoje eu vou falar daquele livro que todo mundo sabe que eu amo. Todo mundo sabe que eu vou falar dele em todos os vídeos. Eu tinha que fazer um vídeo dedicado só pra ele. Então eu vou falar hoje de A Guerra dos Tronos, de George R. R. Martin, o primeiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo. Esse livro aqui é o primeiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo, como eu já falei. E ele se passa assim num período histórico muito parecido com o da Europa, na Idade Média. E a história se passa num continente chamado Westeros. E pouca parte dela num continente chamado Essos. Eu vou mostrar pra vocês aqui Westeros. Essa aqui é a parte norte de Westeros. E essa aqui é a... Uai, não tá aqui, é no final do livro. E essa aqui é a parte sul de Westeros. Gente, e em Westeros, e no mundo inteiro, tá? A história, o inverno pode durar anos, e o verão também. E só que quando vem o inverno, vem uma coisa muito perigosa, que eu não posso falar muita coisa, mas é foda, viu? É foda. Westeros é dividido em 7 reinos, sob o controle de um só rei, que está sentado no trono de ferro, que esse rei é o Robert Baratheon. E o mão do rei, que é o cara que ajuda o rei, que dá as dicas, é o braço direito do rei, como fala aqui no livro, é o que o rei caga, ele cata a bosta, morreu. Ele morreu e agora estamos precisando de outra mão do rei. E quem que o Robert vai escolher? O Ned Stark, ou Eddard Stark, que é o chefe da casa Stark, que é uma casa do norte, e ela é sediada em Winterfell. Tá aqui, ó, no norte. Então, o que vai acontecer? O rei vai sair lá de Porto Real, que é aqui, e vai lá pra Winterfell convidar o Ned para ser sua mão do rei. E com isso ele leva toda a corte, né? Não tem como o Ned recusar, né, gente? O rei foi lá pedir pra ele, era um dos melhores amigos dele, não tem como ele recusar, ele não queria muito. Só que até agora nenhum problema. Ótimo ser o mão do rei. Ótimo ser o segundo homem mais poderoso de Westeros. Só que o que? A mulher do Ned, que é a Catelyn Stark, tá achando que foi a Cersei Lannister, que é a rainha, mulher do Robert, que é da casa Lannister, né, que é das casas mais ambiciosas de Westeros, matou o Jon Arryn. Assassinou ele. E não sabe por que matou o Jon Arryn. Não sabe. Então o Ned vai correr perigo, porque agora ele tá indo lá pra Porto Real, pro ninho das cobras, pro ninho dos Lannisters. Se o antigo mão do rei tava correndo perigo, agora ele virou mão, então ele pegou esse perigo. Então ele vai ter que saber lidar muito bem com tudo que ele tá entrando, porque agora ele tá jogando o quê? O jogo dos tronos. E tem que falar assim, que essa família Lannister, que é a família da rainha, ela tá disposta a tudo pra, assim, conseguir o máximo de poder que ela puder. E hoje eu tô fazendo muito assim, né? Agora mesmo parece um arco-íris aqui. Olha, gente, esse é o máximo que eu posso contar da história, sem dar spoilers. Isso é o mínimo que eu posso contar sobre a história, porque isso aqui é pouca coisa mesmo, pouquita. Porque não aconteceu nada disso que eu falei, gente. Vocês têm que ler, porque é tão bom, é o melhor livro da minha vida. Entre os melhores da minha vida. Que é muito difícil escolher o melhor, né? Então, eu não posso falar mais nada da história, né? Mas confia em mim, isso aqui é o melhor livro. Olha, gente, a história foi estruturada de uma maneira que é contado a história a partir de vários pontos de vista de vários personagens. Olha aqui, a gente tem o início do capítulo, por exemplo, aqui, Eddard. E a gente tem, pelo ponto de vista do Eddard. Aí, por exemplo, outro capítulo. Tem a Sansa, que agora mesmo eu falo mais dos personagens. Outro do Eddard. A Catelyn. Tem do Tyrion. Ah, e ela é a terceira pessoa, viu? A narrativa. E essa característica dela de ter vários personagens de ponto de vista, a gente tem uma dinâmica, porque enquanto a gente tá vendo o ponto de vista dos Starks, a gente também tá vendo o ponto de vista dos Lannisters. Isso é muito legal, você vê a história de dois lados. Eu queria falar um pouquinho dos personagens que eu gosto, né? Mas são quase todos, então eu escolhi falar dos personagens que têm ponto de vista, né? Não vou dar spoiler nenhum, pode ficar despreocupado.
Então, a gente tem o Eddard Stark, né? Ou Ned, que é o apelido, que é o chefe da casa Stark, né? Esqueci o nome, patriarca da casa Stark. E ele é aquele personagem que você se apega ao decorrer do livro. E é muito bom ele, eu adoro ele. Ele é aquele personagem que valoriza muito a honra, fazer as coisas certas, mesmo que isso vá prejudicar ele ou as pessoas que ele ama. Então isso eu gosto muito dele. Ele é o que foi chamado a ser mão do rei, né? Tipo, não tem escolha melhor. O Ned ia fazer as coisas tudo certinho. Até agora a gente viu nada de fantasioso nessa história, além do inverno durar anos e anos e o verão durar anos e anos. Mas o que? Agora eu vou falar das criancinhas Stark. Cada um tem um lobo gigante, gente. Quando eu comecei a ler esses lobos gigantes, o Martin descrevia de uma maneira tão, assim, tão vivaz, que eu queria ter um lobo gigante, gente. Quero adotar, se alguém tiver um lobo gigante aí pra doar. Se quiser eu compro também, porque é muito bom, gente, é muito fofo. Eu quero um lobo gigante, a porta vai bater. Outro personagem que tem ponto de vista aqui é a Arya Stark, que é a filha do Ned. Gente, que personagem mais... Gente, tô vontade de apertar a Arya. Ela é muito... Eu adoro ela é muito legal. A Arya tem mais ou menos 7 anos. E ela é aquela menininha que não se encaixa na sociedade, sabe? Ela não quer ser uma senhora, né? Ela quer apenas aprender esgrima. Ela, quando o povo chama até ela de Arya cara de cavalo, que ela não tá nem pra aparência, ela tá em se divertir, ela tá em fazer as coisas que ela gosta. E eu gosto muito disso nela, não preocupa com as aparências. E ela é uma menina muito levada, ela foge das coisas, tem as aulas lá de como que chama, gente? Aquelas coisas de bordar, ela foge das aulas de bordar. É muito legal ela. Agora, outro personagem também que tem ponto de vista é a Sansa Stark, que também é filha do Ned. Eu não me lembro a idade dela, mas eu acho que é mais ou menos 12, 13 anos. Ela é aquela menina que todo mundo chama de Sonsa, já tem até a corrente Sansa Sonsa. Para esse livro aqui, eu acho ela sonsa mesmo, iludida. Agora a Arya, que era lá toda extrovertida, queria fazer as coisas do jeito dela, fazer o que ela gosta. Não, a Sansa quer ser aquela senhora que um dia vai se tornar rainha, que vai se tornar princesa, quer se casar com aquele príncipe, nossa senhora, príncipe, e é iludida, gente, iludida. Acontece muita coisa com a Arya, com a Sansa, e a gente vê que a Arya soube reagir muito bem com as coisas, enquanto a Sansa, nesse mundo de sonsice dessa, algumas horas tentava acordar, mas não conseguia, via que não estava bom e não queria lutar para ficar bom. E isso é que é a fraqueza dela nesse livro. Teve alguns momentos que ela quase acordou, eu pensei, nossa, mas ela não acordou ainda. A gente também tem o Bran Stark. Ele é filho do Ned também. Ele tem mais ou menos 11 anos, é criança sapeca igual a Arya. Fica assim nas muralhas de Winterfell pulando de ameia em ameia, fica escalando. Ele é ótimo. A gente também tem ponto de vista da Catelyn Stark, que é a mulher do Ned. E ela é uma das personagens que eu mais amo também. Gente, que mulher poderosa, sabe fazer as coisas. Tem momentos de recaída, mas sabe acordar, não é igual a Sansa. Gente, eu adoro a Catelyn. E o legal é que ela e o Ned, né, dão muito certo. Ela nem é do norte, ela veio lá de Correrio, que é lá no sul. E o lema da família dela é família, dever, honra. E ela segue isso mesmo. E ela e o Ned dão muito certo por causa disso, né? O Ned é honrado, ele quer proteger a família, ele faz o dever dele. E isso é muito bom, os dois dão muito certo, eu gosto muito disso. E o bom é que eles tomam as decisões juntos. Eu acho que não ia ser igual a Sansa se casasse. Ai, meu rei, eu faço tudo que você quiser. Não é desse jeito. A Catelyn e o Ned tomam as decisões juntos. Agora a gente vai falar do Jon Snow, que é outro personagem que tem ponto de vista. E a gente vai abordar outro aspecto muito importante das obras do Martin. É que os personagens não são perfeitos. Os personagens também têm suas fraquezas, também erraram na sua vida, também fizeram escolhas erradas. Porque quem que é o Jon Snow? Ele é bastardo do Ned. Então já tá vendo, né? O Ned é aquele cara honrado. O Ned foi pra guerra, ele e o Robert batalharam lá pra tirar o antigo rei do trono.
E agora o Robert senta lá, né? E quando o Ned voltou da guerra, o quê? Ele tava com esse bebezinho. E o Jon Snow, ele foi criado junto com os filhos legítimos do Ned, como se fosse um filho mesmo. Mas ele, no fundo, ele sabia assim que ele não ia ter tudo aquilo que os filhos legítimos do Ned iam ter. Então, é um personagem bem triste, assim, porque ele não tem, assim, uma esperança de vida que vai se tornar realidade. Ele tá sempre no escanteio, pra onde é bom para as pessoas. Vocês já viram que tem muito personagem, não tem que falar de mais dois, tem ponto de vista, o Tyrion. Gente, não tinha como eu não falar do Tyrion, por favor. Tyrion é meu personagem, acho que dos preferidos. Ele é um anão, gente, o melhor anão dos livros, todas as épocas. O Tyrion é aquele personagem inteligente que sabe dar as tiradas assim que você fala, toma, porque ele é humilhado, ele é sei lá o que, e ele é super inteligente, ele é super que uma pessoa completa ia querer ser. E ele é filho de quem? Do Tywin Lannister, que é o chefe da casa Lannister, que é a casa lá que tá de olho gordo aí nas coisas. Então, ele é o personagem que a gente vê o ponto de vista dos Lannister, né? A gente tava vendo muito dos Starks, né? Agora a gente vê do Lannister também. Gente, tem uma frase do Tyrion que eu amo, é a frase da minha vida. Que ele tá falando pro Jon: deixe-me lhe dar um conselho, bastardo, disse Lannister. Nunca se esqueça de quem é, porque é certo que o mundo não se lembrará. Faça disso sua força, assim não poderá ser nunca sua fraqueza. Arme-se com essa lembrança e ela nunca poderá ser usada para magoá-lo. Essa frase assim. Só pra vocês terem uma ideia do tanto que o Tyrion é aquele personagem boom. Ele é completo em todas as partes. Eu adoro ele. Ele é muito engraçado, gente. Muito engraçado. Esse é o último personagem que eu vou falar, eu prometo. E é a Daenerys Targaryen. A Daenerys está no continente de Essos. Não tem mapa dele aqui nesse livro. Então não tem como eu mostrar pra vocês. Mas é um continente do lado de Westeros. Então, a Daenerys é Targaryen. E quem que era o pai da Daenerys? O antigo rei de Westeros, que o Robert Baratheon, junto com o Ned, tiraram do trono, que foi lá que o Ned arrumou o bastardo. E agora a Daenerys está exilada lá nesse Essos, que ela foi lá fugida, porque o povo queria matar ela. Então ela foi para Essos, fugindo do Robert para não ser morta, porque tipo uns priminhos dela lá foi assassinado pelos Lannister. Então o trem não tava pouca coisa. Então a Daenerys está o quê? Revoltada, porque o trono é por direito dela. Então ela quer de volta o trono e ela vai tentar pegar esse trono. Ela quer voltar lá pra Westeros e pegar o trono de ferro de volta, pegar o que te pertence. Pega mesmo, Daenerys. Ela quer pegar o que pertence a ela. Ela tá certinha, assim que é a vida. E a Daenerys tem quantos anos? 13, gente. 13 anos, por volta disso, né? E ela vai passar por muita coisa mesmo que uma pessoa da idade dela não deveria passar não, né? E isso é uma coisa muito forte dos livros do Martin também. As pessoas, por exemplo, a Arya, a Sansa, todas as pessoas que não têm uma idade assim, tão adultos já, não tem idade para passar o que estão passando, sabe? Muita dificuldade, umas coisas muito loucas. Então é muito louco. A Dany é um personagem que eu gosto muito, mas eu não sei falar porquê, gente. É o jeito dela, é como ela é. Ela é ótima, ótima. Olha, gente, os capítulos não são muito grandes nem muito pequenos. Eu demoro por volta de 1 hora para ler um capítulo desse, sem pressa, né? Lendo normal. E ele tem mais ou menos 7 páginas, 10, quase todos os capítulos. Alguns são maiores um pouco. A narrativa do Martin é aquela que consegue te embarcar perfeitamente junto com os personagens da história. Ela transmite tão bem o sentimento dos personagens que você sente as mesmas coisas que eles, mesmo você odiando eles. E aquilo que eu falei, né? Os personagens têm suas falhas, né? Eles não são perfeitos. Olha, gente, uma coisa que eu tenho que confessar que quando eu li pela primeira vez, até a página 160, eu ficava assim, what? O que é isso? Não tava entendendo nada. Não tava entendendo nada. Não tava entendendo nada. Mas passando essa página, as coisas se encontram, sabe? As peças do quebra-cabeça juntam e você se entende tudo. Então, se você não estiver entendendo nada até 160, continua, porque vai valer a pena. Vai valer a pena. As pessoas têm muito medo desse livro, dos livros do Martin, né? Por conta do quê?
do número de páginas, né? Esse livro aqui tem 580 e tantas páginas, né? Sendo que de texto mesmo, a gente só tem 567. E também tem muito medo por conta do grande número de personagens que tem na obra do Martin, né? Só que não precisa ter esse medo, gente. Aqui atrás tem um apêndice enorme, descrevendo os personagens. Por exemplo, vem aqui, Casa Baratheon. Aí vai falando, Robert Baratheon, primeiro de seu nome, sua esposa, Rainha Cersei da Casa Lannister, seus filhos, Príncipe Joffrey. E é só você vir aqui e olhar quando você esquecer o nome. Não é fácil de ficar lembrando esse tanto nome que tem aqui. Uma das grandes características da obra do Martin, dos livros dele, é o que? As grandes reviravoltas. Enquanto você está aqui numa página, oh my God, está tudo bem, todo mundo com saúde. Você vira, oh meu Deus, ele morreu. É assim, gente. Não se apega a muita coisa. Não se apega. Então, gente, é muita reviravolta mesmo. Enquanto tá tudo bem numa página, na outra página tá tudo desabado. Tudo desabado, todo mundo morto. Eu gosto muito dos livros do Martin também, porque o quê? Ele não é aquele livro comum. Ah, meu Deus, o protagonista não morre. Não, meu Deus. Então, ele vai fazer alguma coisa e vai dar a história desse jeito. Não é possível de prever direito, gente. Tem várias teorias sobre o final das Crônicas de Gelo e Fogo. Tem algumas que eu até acredito. Mas, por exemplo, os personagens morrem, gente. O que você menos acha que vai morrer, o que você mais ama, morre. Aí sua teoria já acaba. Aí já dá tudo errado. Que eu adoro isso, desconstruir minhas coisas. Olha, gente, aquilo que eu falei do inverno, de vir coisas loucas com ele, de vir coisas do mal. Eu não posso falar muita coisa sobre isso. Porque no decorrer do livro você vai vendo um pouquinho, vai descobrindo um pouquinho. Mas nesse livro que não aparece muito isso ainda. No segundo livro, isso pega fogo. E você tem que ler isso aqui pra encarar os outros livros. Porque, meu Deus, os outros arrasam. Isso aqui é mamão com açúcar perto dos outros, gente. Outra coisa fantástica assim, no livro é uma muralha que tem 200 metros, toda feita de gelo e pedra. Lá bem no norte mesmo, gente. Aqui, ó, onde está a muralha. E lá é bem frio mesmo. E essa muralha é guardada pela Guarda da Noite. Olha a HBO com as suas traduções me manifestando aqui. Ela é guardada pela Patrulha da Noite. Que eles são homens que abdicam de tudo para ir lá servir a patrulha, para proteger essa muralha. Só que essa muralha tá lá por quê? A gente só pode falar o que estava escrito aqui no livro, em algum lugar, né? Nessas resenhas aqui do livro, nas sinopses, que tem alguma coisa ao norte da muralha se manifestando. E as coisas vão ficar negras. A primeira temporada de Game of Thrones, que é a série da HBO, né? Ela é muito boa, ela repercute muita coisa assim, aos detalhes do livro, né? E ficou muito bom a série. Assiste a série, gente, é muito boa mesmo. A primeira temporada já tá na quinta, né? Vai lançar a quinta em abril. Vale muito a pena ler os livros, gente. Assistir Game of Thrones, porque é ótimo. É muito bem elaborado e merece você ler. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito grande, que eu não tenha me prolongado muito. Mas foi isso, né? Eu falei o que eu tinha que desabafar, né? Porque estava no meu coração, que eu precisava fazer um vídeo. Então, esse ano eu tô com um projeto que eu vou reler as Crônicas de Gelo e Fogo. Eu não me prometo, porque é muito difícil, né? Eu vou ter que ler. Vou ter que encaixar eles aí. Eu quero ler eles todos de novo esse ano. E eu vou fazer resenha pra vocês, porque todo mundo tem que ler esses livros, gente. É muito bom mesmo. Se você gostou, deixa um gostei embaixo. Segue nas redes sociais do canal, Twitter, curte a página do Facebook para acompanhar o canal. E também se inscreve no canal.